Olá, cheguei, graça e paz, povo amado de Deus. Hoje, 9 de julho de 2022, e até aqui nos ajudou o Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome daquele que vive e que reina para sempre em nossas vidas. Vou trazer uma palavra abençoada para a edificação da sua fé, em nome de Jesus. Amém, meus amados? A palavra de hoje, então, está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o apóstolo João, a cura de um cego de nascença. É o capítulo 9. Eu vou ler algumas partes, porque o capítulo, é lógico, é bastante longo. Eu não quero estender muito, mas eu quero explicar direitinho, porque essa passagem é uma das passagens que eu mais gosto, assim, lógico, eu gosto de todas, mas essa, assim, mexe muito comigo, porque a cura de um cego de nascença é algo que nunca tinha acontecido no Antigo Testamento, era, assim, uma novidade, vamos dizer assim. Aquela cura foi uma coisa assim, não tem como você falar que isso não é algo de Deus, não existe, não tem como. Então, a gente tem que prestar muita atenção nessa palavra, porque fala muito com a gente, porque fala do farisaísmo também, fala do levante que existia na vida de Jesus, por falar que era filho de Deus, por fazer os milagres nos dias de sábado, né, que ele enfrentava muitas coisas aí por parte dos fariseus, muitos levantes, mas Jesus não temeu, Jesus foi em frente, curou esse cego, que era um cego de nascença, e a história é linda, está aí no Evangelho escrito por João, no capítulo 9. Vamos lá? A caminho, caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestassem nele as obras de Deus. Porque os apóstolos estavam partindo aí, nesse caso, de que o pecado, ele vinha, a doença, ou ele via de um pecado, ou ele era vindo dos pais. Então ele fala: quem pecou? Foi ele, que ele era um cego de nascença. Foi ele que pecou? Será que era possível pecar no ventre da mãe, né? Olha a pergunta, né? Foi ele que pecou? Ele nasceu cego. Ele pecou no ventre? Não tem como, né? Foi ele que pecou ou foi os pais que pecaram? E Jesus fala assim: olha, não foi ele e não foi o pai dele que pecou. Isso aconteceu com ele para que se manifestasse a glória de Deus. Então, esse princípio de pecado, de doença, de um pecado, eles estavam baseando nas leis mesmo de Moisés, né? Era um princípio de que o pecado, a doença vem de um pecado, né? E a gente nota que isso está vindo aí nas igrejas também. Muitas igrejas, elas acabam defendendo esse tipo de falácia, vamos dizer assim, né? Daquele pecado hereditário, né? Vem da sua família. Quem pecou foi seu avô, foi seu pai, e você acaba pagando, falam que você acaba pagando por um pecado que não é seu. E aí está acontecendo, a gente ouve muita igreja falando dessa forma, né? Isso é algo que não existe, né? Muitas pessoas nascem com algum tipo de deficiência, adquirem algum tipo de doença pela vida que leva, né? Hoje em dia a gente tem também a genética que já vem com algum tipo, carregando algum tipo de enfermidade. Então a gente não pode colocar tudo isso num pacote só e falar desse jeito. Quem pecou? Foi ele ou foi o pai? Jesus fala assim: não foi nenhum dos dois que pecaram, nem o pai nem ele. Foi para que se manifestasse a glória de Deus. Esse homem nasceu cego justamente para essa hora aqui, para esse dia aqui, para Jesus mostrar a glória de Deus na vida dele e na vida da gente também, para a gente crer em Jesus. Vamos continuar o texto aqui. É necessário que façamos as obras dele, que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-os aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer o enviado. Ele foi, é lógico que alguém levou ele era cego. Ele foi e lavou e voltou enxergando. Esse tanque aqui de Siloé foi um tanque que ele foi construído pelo rei Ezequias.
para trazer água para dentro das muralhas de Jerusalém, porque não tinha água, então ele fez esse poço de Siloé para trazer água, caso no caso da cidade for de alguma forma sitiada, ter água dentro da cidade. Então ele vai lá e lava. Ele cospe no chão, ele fez barro. Ele faz uma menção aqui a Gênesis, né? Porque nós somos barro. Ele podia colocar a mão nos olhos e falar, pronto, faça os seus olhos aí. Mas ele cuspiu no chão e fez barro para provar que nós somos barro, reportou a Gênesis. E ele voltou enxergando. Ele foi, lavou, voltou enxergando. Então os vizinhos, as pessoas que estavam ali diante, que conheciam ele, e ele era um mendigo ali, ele não enxergava, ele era um mendigo, ele não enxergava, ele vivia naquele local, sempre naquele local que ele vivia. E a gente conhece uma pessoa quando ela tem uma certa deficiência, seja ela qual for, porque ela geralmente fica no mesmo lugar, ela fica praticamente no mesmo lugar ali pedindo esmola e tal. E esse rapaz, ele pedia esmola porque era para ajudar a família. As famílias eram numerosas, os judeus tinham a família numerosa justamente porque quanto mais filho, mais gente para ajudar no gado, na criação, na plantação. E aquele filho ali, ele não trazia nada para dentro de casa porque ele era cego. Então ele tinha que fazer o quê? Ele tinha que mendigar. Olha como a sociedade é cruel, né? Ajuda nenhuma, né? Ele tinha que mendigar. E aí, ele carregava esse fardo. Ele não trazia nada para casa que fosse dele. Ele precisava da ajuda dos outros. Ele precisava estar mendigando. Todo mundo conhecia ele ali. Todo mundo conhecia, todo mundo sabia que ele era cego. Não era novidade para ninguém. Ele era um homem conhecido, porque essas pessoas são conhecidas. Elas são conhecidas. A gente conhece geralmente a pessoa que está sempre no semáforo. A gente conhece a pessoa que está sempre na porta de uma igreja pedindo. A gente conhece, todos eles sabiam que era sábado, que ele era cego. Mas quando Jesus fez o milagre, o pessoal começou assim, você não era o cego? É você mesmo ou é uma pessoa que se parece com você? É você mesmo ou não? Porque ali tinha alguns fariseus e tinham pessoas que também era contra Jesus, porque Jesus já estava levantando um certo desconforto na sociedade, porque esse aqui é o sexto milagre que João conta 7 milagres, esse é o sétimo milagre. Então Jesus já tinha transformado água em vinho, Jesus já tinha multiplicado os pães, já tinha feito alguns milagres e que já estava levantando um certo desconforto no meio da elite religiosa na época, a saber, os fariseus. Que os fariseus faziam leis em cima de leis. E aquilo tudo chamou a atenção do povo, chamou a atenção daquele pessoal todo que estava ali. Você não era o cego, você está enxergando? O que aconteceu com você que você está enxergando? Ele falou, olha, eu não sei, porque você concorda que ele era cego? Ele não conhecia Jesus. Olha, eu não sei, porque depois que ele voltou a enxergar, Jesus se retirou, porque Jesus queria mesmo sair de perto daquele alvoroço, porque ele já sabia que ele estava sendo perseguido. Então eles falaram assim, quem que te curou? Olha, foi um homem chamado Jesus, ele fez aí um lodo, fez lodo, colocou nos meus olhos, me pediu que eu lavasse no tanque de Siloé, eu voltei enxergando. Mas cadê Jesus? Cadê? Eu não sei, como é que ele ia saber? Ele não enxergava. Não, eu não sei quem é, mas foi ele que fez isso. Não, então tem coisa errada, vamos ver o que é isso aqui. E levaram eles lá para os fariseus, né? Logo para quem, né? Para os fariseus. Fariseus que mais faziam leis, porque nesse dia aqui era um dia de sábado. A cidade estava cheia, a cidade de Jerusalém estava cheia. Jesus era um judeu, ele estava na cidade porque era uma festa. Estava acontecendo a festa dos tabernáculos na cidade. Então a cidade estava cheia. Era um dia de sábado. E Jesus fez lodo, fez barro num dia de sábado e colocou ali nos olhos dos cegos e do cego e ele formou tudo. A gente sabe o que aconteceu, né? Foi um milagre, né? Formou todas as terminações nervosas, o globo ocular, formou tudo ali. Só que era um dia de sábado. E no dia de sábado, segundo a Mishnah, que é um compêndio que os fariseus escreveram, na Mishnah está escrito 36 ou 37 leis que não podiam ser feitas nos dias de sábado. E uma delas, adivinha o que era? Não podia fazer barro. Olha que absurdo. Eles inventavam leis em cima de leis e essas leis nem eles conseguiam fazer todas. Tanto que eles falam, você enxerga um camelo no olho um graveto no olho da pessoa e não consegue tirar um cisco dentro do seu olho.
Eles faziam leis em cima de leis, dificultavam as pessoas a seguirem as leis de Moisés, porque não poder fazer barro de sábado, isso era uma lei humana. Não era uma lei que estava na lei de Moisés, foi lei que eles acrescentaram, era uma lei humana, e Jesus sabia que aquilo era uma lei humana. E deixa eu te falar, mesmo que não fosse uma lei que estava ali, qual que era o mais importante? Não era o cego estar enxergando? Não era o milagre que foi feito? Não era isso? Eles levaram para os fariseus, eles levaram lá, que era a elite. Levaram lá para o Sinédrio, levaram para... Olha, esse homem não enxergava, agora está enxergando, Jesus fez lodo aí nos olhos dele e ele está enxergando. Aí os fariseus, peraí, Jesus fez o quê? Fez barro? Mas fez barro? Mas hoje é sábado, esse homem é um pecador. Olha o que é a religiosidade. A pessoa não vê o milagre, mas ela vê a questão de ter feito o milagre num dia de sábado, de ter feito o barro num dia de sábado. O que é a religiosidade? Gente, cuidado com a religiosidade. Cuidado que por conta da religiosidade, Jesus fica em segundo plano. Era o que estava acontecendo aqui. Eles não viram o milagre, eles deviam glorificar, louvado seja Deus, que hoje você está vendo, agora você vai sair dessa situação de estar mendigando, porque quem que quer mendigar? É uma situação constrangedora. A cegueira é algo que, assim, deixa a pessoa assim, ela perde muito com a cegueira. É lógico que hoje em dia tem vários jeitos as pessoas se viram muito bem com a cegueira, né? Fazem todas as coisas, mas assim, lógico, ela não vai dirigir, ela não vai andar de bicicleta, ela limita muito. Naquela época limitava muito mais. Então ele saiu daquela posição de mendiguez, de constrangimento, porque ninguém quer pedir esmola para ninguém, as pessoas querem trabalhar, querem ganhar o seu dinheiro. Ninguém viu que ele estava saindo daquela posição, mas viu que Jesus fez barro no dia de sábado. Olha a ignorância da pessoa e o que é a religiosidade. E cuidado para a gente não cair nisso aí, tá, gente? Cuidado. Aí, ó, eles levaram para os fariseus o cego que antes era cego, né? E era um dia de sábado, que foi que eu falei, né? Em que Jesus fez o lodo e abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, perguntaram como chegar a ver. E ele respondeu, aplicou o lodo aos meus olhos, eu levantei-me e agora eu estou vendo. Por isso alguns fariseus diziam, este homem não é de Deus, que era Jesus. Não, esse homem não é de Deus, não pode ser de Deus. Por que ele não pode ser de Deus? Porque ele não guarda o sábado. Olha, vai vendo. Diziam, entre outros, como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. Quer dizer, tinha alguns fariseus que falavam assim, esse homem não é de Deus. Por que ele não é de Deus? Porque ele fez lodo num dia de sábado, ele curou num dia de sábado, não pode. Aí outros fariseus falavam assim, mas olha, esse homem não é de Deus, mas tamanho milagre desse não pode passar batido. Então houve uma discussão entre eles. Eles mesmos começaram a se discutir. Sabe quando o time de futebol começa a não dar certo? Quando começa a discutir com o outro, né? Eles mesmos começaram a perceber que, mas tudo bem que não pode fazer o tal do barro de sábado, mas a gente não pode fechar os olhos pelo milagre que ele fez, foi muito grande o milagre que ele fez. Aí houve aquela discussão toda entre eles. Aí, não satisfeito com aquilo, perguntou para ele de novo, quem que te curou? E ele de novo fala, foi. Antes ele falou, foi um homem, né? Foi um homem chamado Jesus que colocou lodo nos meus olhos e eu enxerguei. Aí ele falou, mas quem que te curou? Aí ele falou, olha, eu acho que foi um profeta. Olha como já muda, né? Olha, eu acho que foi um profeta que me curou. Ele colocou lodo nos meus olhos e me curou. Aí os fariseus, não satisfeitos com aquilo tudo, falaram, manda chamar os pais dele. Gente, eles sabiam quem eram, eles sabiam que aquele homem era um homem cego, ele era um homem conhecido, mas mesmo assim, eles queriam que aquele homem confessasse, que as pessoas vissem que não era Jesus que tinha feito aquilo, que Jesus era, se fosse Jesus, era um pecador e que ele estava infringindo a lei da Mishnah, que não podia fazer barro de sábado. Aí olha o que acontece, não acreditando os judeus que ele fora cego e agora viu, enquanto não lhe chamaram os pais e interrogaram os pais logo já sabiam, né? Os pais, porque isso rola, né, gente? Essas coisas aí, ó, rola solto, rapidinho, tá na boca de todo mundo. O homem era cego, voltou a ver, os pais já sabiam, já estava jubilante, né? Ai, que alegria, né? Mas acontece que eles não iam falar nada além daquilo para os fariseus,
porque já existia um murmúrio aí de que se alguém confessasse que Jesus era filho de Deus, eles iam ser expulsos das sinagogas. E isso refletia vamos dizer assim, podia ter um preço muito grande para ele ser expulso da sinagoga, assim, do tipo assim, você não consegue mais emprego, você não pode negociar seu produto, você pode ser perseguido, até morto. Então, eles tinham medo de falar que era mesmo Jesus, né? Então, eles se calaram. O que eles falaram? Eles perguntaram, esse é o vosso filho a quem dizeis que nasceu cego? Como pode ver agora? Então os pais responderam, sabemos que esse é nosso filho que nasceu cego, lógico, né? Mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos. Eles sabiam, mas né, não falaram. Ou quem abriu os olhos, não sabemos. Pergunte a ele, idade ele tem. Ele já era uma pessoa aí com uns 38 anos de idade, né? Pergunta para ele tem idade. Falará sobre si mesmo. Eles disseram isso, os pais disseram isso, porque eles estavam com medo de judeus, como eu falei, pois eles já haviam assentado de que alguém confessasse que Jesus Cristo confessasse Jesus Cristo, e eles iam ser expulsos da sinagoga. Por isso que eles disseram os pais, idade ele tem, interrogai-o. Pergunta para ele tem idade, ele sabe falar por si. Ele sabe o que aconteceu. Pergunta para ele. E aí, novamente, mais uma vez ele pergunta, quem abriu seus olhos? Quem que abriu seus olhos? E o cego falou, né? Foi Jesus que você... Imagina você ter que ficar repetindo 1000 vezes a mesma coisa. Ninguém está preocupado que você está enxergando. Ou feliz, olha que bom que você está enxergando. Não, está preocupado quem abriu os olhos, porque fez lodo, era dia de sábado, não podia fazer. Aí, foi Jesus, aí eles falam, olha, dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Aí, olha só o que o cego fala, olha o que ele retrucou, porque ele falou assim, dá glórias a Deus, não dê glória a Jesus não, tá? Não dê glória a Jesus não, dê glórias a Deus, porque esse Jesus é um pecador. Aí ele fala bem assim, ele retrucou. Foi corajoso também, né? Eu acho que ele estava assim, olha gente, eu era cego, eu tô enxergando, não tem mais nada a perder, agora tem mais a ganhar, né? Olha, se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Uma coisa a gente sabe. Eu não sei, eu não nasci num berço evangélico, eu não sei você. Eu era cega, agora eu vejo. Eu posso dizer isso, eu conheci Jesus, agora eu vejo. Ele está falando isso aqui. Eu era cego, agora eu vejo. Perguntaram, quem perguntou, pois, que te fez ele? Como te abriu os olhos? E ele respondeu, já disse isso. E não entendeste, eu já estou dizendo, vocês não estão entendendo. Por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar seus discípulos? Daí ele praticamente tirou sarro, né? Eu já respondi, eu já falei, vocês não estão entendendo. Porventura vocês querem ser discípulos deles? Você quer seguir eles? Porque eu já falei tudo que tinha que falar. Aí irritados, então eles injuriaram, ficaram nervosos e disseram, discípulos és tu. Você pode ser discípulo dele, nós não. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas a este nem sabemos de onde é. Eles sabiam sim. Respondeu-lhe o homem, nisto é de se estranhar. Aí o homem respondeu, nisto é de se estranhar que vós não sabeis de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Olha aí a resposta do cego, hein? Falou sério, hein? No meio daquele... E era mendigo, hein? Falou mais sério do que muita pessoa ali que podia ter enfrentado. Desde que há mundo, jamais houve alguém que tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Isso é verdade, gente. Não tem na Bíblia um cego de nascença. Esse aqui foi o único. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram, tu és nascido do pecado.
e nos ensinai a nós, você é nascido do pecado e quer ensinar a gente, e expulsaram ele de lá. Essa atitude aqui, ó, você é um pecador, você é nascido do pecado e você quer ensinar a gente, isso aí, gente, é a atitude de quem já perdeu a guerra, tá? Eles não tinham mais o que falar, eles não tinham mais o que fazer, eles sabiam, já estava esclarecido, eles só não queriam assumir para eles. Então, essa atitude, quando a gente fala assim, ó, sai de perto, eu não quero saber de você, você é nascido do pecado, eu não quero nem saber, isso é atitude é guerra perdida. É a atitude de quem já perdeu a guerra. Aí depois o homem sai, ele foi expulso da sinagoga, eles perderam os direitos de tudo, com certeza a vida para ele ia ser mais difícil, não mais difícil do que a cegueira, com certeza, né? Não mais difícil do que a cegueira, porque agora ele enxergava, né? Ele estava livre da cegueira e muito melhor, ele tinha conhecido a Cristo. Aí olha o que acontece com ele, lindo depois. Ouvindo Jesus que tinha expulsado-o, encontrou-lhe e perguntou. Jesus ouviu, expulsaram ele da sinagoga, ele perdeu todos os direitos. Todos os direitos de um judeu, de fazer negócio com um judeu, ele perdeu. Só que antes ele era judeu e mendigava, né? Tá vendo como é que é a coisa aí? Ele era judeu e ele mendigava. Aí Jesus encontra ele e fala assim para ele, crede tu no Filho do Homem? E ele respondeu e disse, quem és? Porque ele não conhecia Jesus. Você lembra que Jesus foi embora? Quem é? Eu tenho que grifar aqui, senão eu perco. Quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus disse, já os tem visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele, creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus, eu vim a este mundo, ele aceita a adoração, né? Ele se prostra diante de Jesus, Jesus aceita a adoração dele. Prosseguiu Jesus, eu vim para o juízo, a fim de que os que não veem, vejam. Presta atenção nisso aí. Eu vim para os que não veem, vejam. E os que veem se tornem cegos. Alguns entre os fariseus que estavam por perto perguntaram-lhe, acaso também nós somos cegos? Perguntou. Respondeu-lhe Jesus, se fosse cegos, não tereis pecado algum. Mas agora, porque agora dizes, nós vemos, subsiste o pecado. Jesus está dizendo bem assim. Você está falando que a gente é cego? Jesus está falando assim, olha, se você era cego, você podia até ter cego, mas agora você conhece a verdade. Você conhece a verdade e mesmo assim você está falando que você está continuando no pecado. Então agora o pecado cai sobre você, porque agora você conhece a verdade. É bem assim que acontece com a gente. Enquanto a gente está no mundo, a gente não conhece a verdade, a gente até meio que a gente não conhece. Mas quando a gente conhece a verdade e peca, agora você tem culpa do seu pecado, sim. Você responde por ele sim, porque agora você conhece a verdade. É o que aconteceu aqui, olha. Se fosse cegos, não tereis pecado nenhum. Se você realmente fosse cego, se você não me conhecesse, se você não viu o que eu fiz, se você não viu o milagre que eu fiz, se você verdadeiramente você fosse cego, não tereis pecado algum. Mas, porque agora você vê, né, nós vemos, subsiste o pecado em você. Agora eu vou falar uma coisa para você. Você vê que Jesus fala assim, eu vim aqui, ó, né? Eu vim aqui para que, né? Estão achando que estão vendo, eles vão ver que estão cegos. E aqueles que estão cegos vão ver, vão enxergar. Então vamos estudar tudo que acontece na nossa volta, tudo. Será que a gente não tem julgamentos também? Será que a gente, mesmo sem querer, a gente acaba julgando e às vezes a gente está cego? Será que a gente não está fazendo isso, não está pesando a nossa mão? Porque do jeito que a gente está pesando a mão, vão pesar a mão sobre a gente um dia. Aqui está falando aqui, olha, agora vocês conhecem a verdade. O pecado subsiste em você. Então agora que a gente conhece a verdade, vamos defender o evangelho. Não vamos ir contra, não vamos cair no pecado, não vamos cair nessa de... escorreguei, fui dar uma pincelada no mundo, cuidado porque você não volta, tá? Porque o mundo traga. E o pecado vai cair sobre você, porque agora você conhece a verdade. Você conhece a verdade. Que coisa linda essa mensagem que trouxe vida. E você vê aqui também, que eu vou deixar muito explícito isso,
a questão da religiosidade, como ela cega, porque eles eram cegos, completamente cegos aqui, porque eles estavam a religiosidade cega a pessoa. Ela pensa primeiro em algo que era para ser secundário. Se primeiro deveria ser Cristo. As pessoas estão muito preocupadas dentro das igrejas, dentro das reuniões, com coisas secundárias, quando o que principal deve ser Cristo. Deve ser Cristo. Cristo está aí em nossas portas e bate. Eu quero entrar, eu quero cear contigo. Se abrir as portas, eu entrarei e cearei contigo. É essa palavra que a gente tem que ver, sem julgamentos, sem pesar a mão em ninguém, sem ser chato. Você veja como os fariseus aqui, eles eram chatos. Mas quem pecou? Gente, o cego teve que falar não sei quantas vezes a mesma história, porque tem gente que é chata mesmo, tem gente que, olha, acaba tirando a pessoa do sério com a chatice. A religiosidade é chata. A religiosidade expulsa as pessoas às vezes da igreja, porque não aguenta a pressão. Então vamos ficar apercebidos disso, vamos prestar atenção nas nossas atitudes, no que a gente está ouvindo, no que a gente está pregando, no que a gente está levando, porque o evangelho ele é simples. O evangelho é simples. Você veja que aqui tinha um monte de leis que foram colocadas, leis dos homens que os fariseus colocou. Será que a gente não está colocando muita lei, muito mecanismo no culto? Será que a gente não está colocando isso também? Sem perceber, às vezes, a gente coloca muita lei, muitas coisas para dificultar a pessoa a seguir. Não, isso não pode, não, isso não pode, não, isso não, isso não. Será que a gente não está fazendo isso? Será que a gente não está sendo também uma pessoa religiosa? Quem tem que estar em primeiro lugar é Jesus Cristo. Amém, meus amados? Que essa palavra entre no coração de vocês, que vocês reflitam sobre isso, pensem sobre isso, leia essa passagem aqui, que ela é linda, leia novamente, amém? E Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus.